Essa aula aqui é por nossa conta. Se quiser aprender mais, acesse musicdot.com.br e aprenda música a qualquer hora e em qualquer lugar. Olá, seja bem-vindo a mais um curso aqui da Musicdot. Esse curso muito esperado, né? Como tocar bem na igreja. É essa a ideia. Bom, você percebeu que eu não usei o nome gospel. Por quê? Porque a palavra gospel, para muita gente, remete àquele estilo americano, mais funkeado, groove, né? Próximo do blues, que se toca muito nas igrejas evangélicas americanas. Aqui no Brasil, o gospel brasileiro, ele é mais voltado para o pop rock. Então, justamente, eu vou fazer aulas para te dar dicas aqui de como tocar esse tipo de repertório. Só para você ter uma ideia, a gente vai trabalhar aqui nesse curso Aline Barros, Nívia Soares, Bruna Carla, certo? Esse tipo de repertório que a gente chama aí de gospel brasileiro. Tranquilo? Bom, a ideia aqui é a seguinte, eu vou te passar vários conceitos, em especial de como deixar uma música mais interessante usando a ideia de campo harmônico, de escalas, agora na primeira aula. Talvez seja muita coisa, porque eu quero te passar vários detalhes. Só que durante todo o curso a gente vai visitar vários repertórios e a gente vai sempre aplicando essas mesmas ideias. Logo, quando chegar no final do curso, vai estar tudo bem fresquinho na sua cabeça, você não vai ter nenhuma dúvida. E você já sabe também, se tiver qualquer dúvida, é só mandar para mim no fórum que eu vou ter o maior prazer de te mostrar e te dar a resposta, tudo bem? Para essa aula, a gente vai sair um pouquinho daquele vício de tocar em dó e de tudo que a gente vai estudar, a gente estuda em dó. É legal porque no dia a dia da sua igreja, com certeza você vai ter esse desafio. Vai ter uma música em sol, outra música em lá, outra música em mi. Aqui a gente vai fazer então uma música em ré maior e esse vai ser o tom que eu vou usar como base para todas as explicações dessa aula. Tranquilo? Então, para a gente começar, vamos visitar então essa tonalidade para a gente ver por onde que a gente vai passar. Olha só, ré maior você já sabe que tem dois sustenidos, né? Fá sustenido e dó sustenido. Então a escala de ré maior... Tranquilo, né? Pensando agora no campo harmônico de ré maior, ainda em formato de tríades, o que a gente vai ter? Você já sabe montar isso, porque você já viu lá os cursos sobre escalas, sobre campos harmônicos, né? Vamos pensar. Olha só, o primeiro acorde, a gente vai ter o ré maior, o segundo grau, um mi menor, o terceiro grau, fá sustenido menor, o quarto grau é um sol maior, o quinto grau, a gente vai ter um lá maior, no sexto grau, si menor, e no sétimo grau, dó sustenido diminuto, certo? Nessa música, a maior parte do tempo, que é o verso e o refrão, a gente vai usar só 4 acordes, que seria o primeiro grau, o ré, depois o sexto grau, si menor, logo em seguida o lá maior, que é o quinto grau, e o quarto grau, que é o sol, certo? Durante toda a aula, para você poder se situar na música, eu vou fazer a melodia aqui junto, só para você poder saber onde é que eu tô, tá? Mas você já sabe, tocando na igreja, que sempre vai ter ali um cantor para te ajudar, ou mesmo você cantando, então você não precisa dobrar essa melodia, tá? Eu só estou fazendo aqui a melodia junto para você se situar na música, mas na hora de tocar, joga ela fora, que já tem um cantor fazendo isso muito bem. Não precisa você estar fazendo também, beleza? Bom, vamos lá. Como é que eu faço para transformar essa música numa harmonia mais interessante, para deixar essa música mais legal? Por quê? Por exemplo, só para você ter uma ideia, quando eu fui pegar essa música para estudar, a primeira coisa que eu fiz foi procurar lá no Cifra Clube para ver como é que eles escreviam essa cifra. E que se você pegar lá, a não ser que eles tenham já mudado, não sei quando você está assistindo esse vídeo, né? Você vai ver que a cifra está hiper simples, está isso, ré maior, si menor, lá e sol. Só que se você toca simplesmente essas tríades, você vai perceber que no original não se usa dessa forma. Tem outras coisinhas ali que deixam o som ainda mais interessante. Ué, e por que essas coisas não estão escritas na cifra? Muitas vezes você vai encontrar cifras dessa forma, simplificadas, porque a ideia é simplesmente te dar um mapa. A música popular tem muito disso, a gente já conversou sobre isso em outras aulas, né? A música popular, ou seja, que não é aquela erudita, escrita em partitura, clave de sol, clave de fá, ela tem essa questão de te dar um mapa e você vai fazer a sua interpretação da forma como te convém. Então, como é que eu faço para pegar uma cifra super simples, como essa, que peguei no Cifra Clube, e deixar ela mais interessante? A gente já conversou em outras aulas sobre extensões de acordes, só que a gente nunca organizou isso de uma forma tão sistemática como eu vou fazer nessa aula, tudo bem?
Vamos para a nossa primeira dica. A primeira dica que eu quero te dar é acrescentar a nona em todos os acordes. Vai ter uma ressalva que eu já vou te mostrar, mas só para você registrar rápido, a gente vai pensar então na nona maior em todos os acordes. Lembra disso? Todas as vezes que eu estou falando dessa regra mais geral da nona, eu estou falando da nona maior. Vamos experimentar para ver como é que fica? Olha só. No Ré maior, quem que seria a nossa nona maior? A nota Mi, certo? Equivalente à segunda maior. E aqui eu já vou trabalhar. De que forma eu posso ver essa nona? Veja bem, ela como sonoridade de nona, ela aparece na teoria nesse formato aqui, ó. Na pontinha, lá em cima, bem mais aguda do que o acorde, por isso que ela é chamada de nona, que ela está a uma distância de uma nona da minha tônica, certo? Então, essa forma de fazer o acorde, vou simplificar aqui para ficar um pouquinho mais tranquilo para a gente, eu vou jogar fora a tônica que está na minha mão esquerda, vou começar o acorde pela terça, então Fá sustenido lá em Mi. Esse formato de nona é muito visto no pop, mas a gente tem que tomar cuidado porque essa nona aparece demais. Então você não pode ficar usando ela o tempo inteiro nesse formato, sempre com ela ali na ponta. Você percebe que essa nona grita, né? Ela vem bem aguda, então cuidado para não se enjoar com isso. Em geral, na música pop rock e o que a gente está falando, na música gospel brasileira, vamos dizer dessa forma, a gente joga essa nona aqui no começo do acorde, como uma segunda mesmo. Então, eu posso fazer tanto a tríade mais essa nona, então eu fiquei com Ré, Mi, Fá sustenido e Lá, ó. Olha como essa nona, ela dá um charme, mas ela fica mais escondidinha, ó. Vou fazer a outra para você reparar a diferença, ó. Bem diferente, né? Em especial para esse estilo de música gospel, em que a gente vai tocar o acorde várias vezes, essa nona fica cansativa, né? Então essa ela fica escondidinha ali, ó, comportada. Uma hipótese que você tem para não tocar todas as notas ao mesmo tempo é ou jogar fora a tônica, ou se não mesmo, fazer tônica, nona e quinta, e esquecer a terça, ó. A gente vai ver que muitas vezes a prática é bem diferente da teoria. Então na teoria, nossa, todo acorde tem que ter terça e tal. Muitas vezes na prática a gente não usa, certo? Uma brincadeira que se usa muito, por exemplo, é essa de você pegar a tônica, a nona e a quinta, e no meio aqui você coloca a terça. Certo? Você troca ora a terça, ora a nona, ou toca todas juntas. Enfim, tem diversos formatos para você trabalhar. Mas deu para ver como a sonoridade já fica bem diferente com a nona? Vamos para o segundo grau. O segundo grau vai ficar muito interessante. O acorde de Mi menor, se a gente acrescentar a nona, aqui também a gente vai com exatamente o mesmo caso. Se eu deixá-la aqui na ponta, a nona de Mi seria o Fá sustenido. Ela vai aparecer pra caramba, né? Muitas vezes eu quero isso, até porque o acorde de Mi menor, em geral, ele entra naquele 2-5-1, então ele introduz uma parte nova na música, né? Então, fica bem bonito, fica bem interessante. Aqui eu estou até de vez em quando aqui colocando a sétima, a gente já vai falar da sétima daqui a pouco. Mas um formato muito interessante também é trazer essa nona aqui para baixo. Já escutou isso várias vezes, né? Olha só, essa brincadeira, ó, de você tocar essa nona, essa segunda menor que gera aqui, é uma coisa que a gente procura muito quando a gente está tocando no gospel. É uma tensão muito bonita, ó. Então, existem sempre essas possibilidades, jogar a nona lá na ponta ou aqui no começo do acorde. Vamos então para o terceiro grau, ó. A gente tem o Fá sustenido menor, certo? Quem seria a nona do Fá sustenido menor? Concorda comigo que é um Sol sustenido? Daí nós temos um problema. Aqui entra aquela ressalva que eu falei para você no começo. Por quê? Sol sustenido não está na escala de Ré maior, não pertence à tonalidade. Então, o que acontece? Primeiro pode dar dois problemas, né? O primeiro é realmente eu chocar a melodia. Então, se o cantor estiver fazendo a nota Sol natural e eu estou dando Sol sustenido, ou ele vai desafinar, ou vai ficar parecendo que a gente errou mesmo. O segundo problema é assim, vamos dizer que não passe pelo Sol a melodia. Eu poderia até experimentar usar, então, essa nona. Vamos dizer que a melodia está aqui no Mi, está no Dó sustenido, e eu coloco essa nona aqui na ponta. O que acontece? Por não ser uma nota do campo harmônico, não ser uma nota da escala de Ré, necessariamente esse acorde vai soar mais rebuscado do que os outros. Porque ele vai parecer, assim, nossa, vai dar um choque.
E muitas vezes não é isso que a gente está procurando, certo? Em especial quando a gente está trabalhando, de repente, ali num louvor, numa coisa mais calminha. Tudo bem? Então, vamos pensar só o seguinte. Dentro do campo harmônico, o único acorde que a gente vai ter que tomar muito cuidado com a nona, e se você quiser até registrar, não usar a nona, vai ser o terceiro grau. Em geral, esse terceiro grau vai aparecer um pouco menos que os outros também, né? Então é tranquilo. Vamos lá, próximo, para a gente não demorar muito. Quarto grau, Sol maior. Quem é a nona? Olha lá, mesmo esquema do primeiro grau aqui, tá? Eu posso tanto usar essa nona lá na ponta, então vou descer uma oitava para ficar mais fácil, ó. Joguei a tônica fora porque está na minha mão esquerda. Peguei então terça, quinta e nona, ó. Certo? Como eu também posso fazer aquele sanduichinho inteiro, ó. Colocar a nona aqui no meio, ó. Muito comum. Certo? E a nona sempre tem essa cara de que a gente pode também, quando a gente destaca muito ela, a gente resolve. Fiz a nona e ela repousa na oitava, ou se não mesmo na terça. Tudo bem? Então aqui não tem novidade. Vamos para o próximo, então o quinto grau, mais ou menos a mesma coisa. Lá maior, vamos adicionar a nona? A nona de Lá maior vai ser então um Si, sempre nona maior, né? Aquilo que eu te falei. Então eu joguei fora a tônica, comecei pela terça, quinta, Dó sustenido, Mi e o Si ali, ó. É uma possibilidade. Nessa música, ele não usa muito isso daqui não. Ele vai para aquele sanduichinho lá, ó. Vamos descer então a mão. Lá, Si, Dó sustenido, Mi. Aparece muito mais durante essa música, essa inversão aqui, certo? Na verdade não é uma inversão, né? Na verdade é a posição fundamental com o Si ali no meio. Tudo bem? Vamos para o próximo então, sexto grau, Si menor. O que a gente tem aqui? Si menor, quem seria a nossa nona maior? Dó sustenido. Então vamos jogar lá na ponta, igual a gente fez com Mi menor, ó. Não vou fazer a tônica, que já está na mão esquerda, Ré, Fá sustenido, que são terça e quinta, e jogar a nona aqui, ó. Lindo, né? O acorde menor aberto assim fica realmente bem legal. Ou se não, eu posso simplesmente fazer aquele sanduichinho também, ó. Repousar nessa nona é bem interessante, né? Mesmo esquema, aqui funciona muito bem os dois. E aí nós já vamos entrar já numa outra dica. Joga fora, por enquanto, o sétimo grau. O sétimo grau praticamente não vai aparecer nas músicas. Quando você vê um acorde diminuto, em geral, ele tem outras funções bem diferentes desse sétimo grau. Se você já assistiu o curso de campo harmônico, você sabe que o sétimo grau ele substitui o quinto, certo? Ele tem uma função de dominante. Então esquece, na música pop e em geral no gospel, não se usa o sétimo grau, porque a gente simplesmente usa sempre ali o quinto grau mesmo. O que o diminuto pode aparecer é como 2Si com um particular de algum lugar aqui, que a gente já conversou sobre isso, mas depois a gente vai voltar de novo, ou se não como acorde de passagem. Então, nada disso interessa para a gente nesse momento, deixa quieto, então esse Dó sustenido a gente não vai usar. Tudo bem até aqui? Finalizando a minha regra, então, use nona maior em todos os acordes, só muito cuidado com o terceiro grau, que pode dar problema. O próximo passo para a gente é agora trabalhar com as sétimas. Na verdade, seria um passo até anterior ao da nona, mas é que a nona se usa tanto dentro da igreja que eu preferi começar por ela. Então, se tem alguma coisa que você quer levar dessa aula, use nona, tá bom? Mas a parte da sétima também é muito importante, eu vou te dar umas dicas bem legais. Primeira coisa que a gente tem que fazer, lembra que a gente conversou no nosso curso de campos harmônicos também, que a gente pode fazer o campo harmônico em tétrades, ou seja, com 4 notas, tônica, terça, quinta e sétima. Como é que a gente escolhe essa sétima? Essa sétima sempre está dentro da escala da tonalidade que a gente está. Portanto, o meu Ré maior, primeiro grau, necessariamente a nota que encaixa com ele aqui, a sétima que encaixa, é a sétima maior, concorda? Porque o Dó sustenido que está na escala de Ré, não o Dó natural, certo? Ele já gera uma estranheza ali. Então, como é que fica pensando nisso o nosso campo harmônico? Ó, o primeiro grau aceita a sétima maior, funciona muito bem. O segundo grau fica com sétima menor, certo? No Mi fica o Ré. No terceiro grau, sétima menor também, ó, Fá sustenido menor com sétima menor. O quarto grau, Sol maior
com sétima maior, porque é Fá sustenido que tem na tonalidade. O quinto grau ficou com sétima menor, lembra disso? E aqui você já sabe que quando a gente pega um acorde maior com sétima menor, quer dizer que ele é um dominante, que ele pede para resolver no primeiro grau, certo? Sexto grau, a gente vai ter então sétima menor, certo? No caso de Si menor, colocamos o Lá. O sétimo grau é aquilo que eu te falei, não vai aparecer, mas só por uma questão de teoria, como aqui é uma aula, é legal você saber, a gente teria um Dó sustenido diminuto com sétima menor, que popularmente a gente chama de meio diminuto, que é um acorde muito interessante, que ele só apareceria nessa música para fazer isso aqui, ó, para introduzir um Si menor, como um segundo grau. Certo? Então, vamos desencanar desse sétimo grau, como eu tinha te falado. Vamos pensar o seguinte, como que a gente pode simplificar, então, essa questão das sétimas? A partir de hoje, todo acorde que você fizer menor, coloque uma sétima menor. Qualquer acorde, porque você percebeu que no segundo grau deu certo, no terceiro grau deu certo e no sexto grau deu certo. Que é uma regra, não faça mais, então, acordes menores sem sétima menor. Essa sétima menor sempre casa, sempre funciona. Tudo bem? E ela pode ser usada tanto sozinha, então, por exemplo, vou pegar o segundo grau, Mi menor com sétima, só ela, ou se não com a nona junto, ó. Olha que bonito, como eu tinha mostrado para você antes. Se eu fechar a minha posição aqui, ó, começando pela sétima, bem legal, né? Você vê que o acorde vai ficar completamente diferente se eu fizer um Mi menor, ó. Olha só. Bem mais legal, né? Mesma coisa com o Si menor, que é o sexto grau. Sétima e nona. Tudo bem? Então, todo acorde menor, você pode colocar a sétima menor. Pode acrescentar a nona, só cuidado com o terceiro grau, que a nona não funciona. Está começando a fazer essas associações? É o que eu te falei, a gente vai usando bastante e uma hora a gente decora, tá bom? Agora vamos falar sobre os acordes maiores, a gente tem que tomar muito cuidado aqui também. A primeira coisa que a gente costuma fazer quando a gente aprende essas tétrades é colocar essa sétima maior em todo lugar, porque fica super bonito, fica com uma cara meio de bossa nova, tal, fica parecendo que a gente aprendeu a tocar um nível superior, né? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado na música gospel, porque a sétima maior, por incrível que pareça, embora ela soe super bem no primeiro grau, justamente ela deixa a sonoridade muito rebuscada, foge um pouco daquilo que a gente procura no gospel, que é uma coisa um pouco mais tranquila, mais pop. Então essa sétima maior no primeiro grau, você vai ver mais naquelas músicas um pouquinho mais violão, um pouquinho mais cara assim, como eu posso falar, mais rebuscadas mesmo, que tem um pé assim meio de Djavan, sabe? Então são essas músicas, muitas vezes você vai encontrar, por exemplo, no Thales, certo? Em algumas músicas que ele faz, essa sétima maior ali rolando, porque ele quer fazer uma coisa mais rebuscada, mais, com mais cara mesmo dessa tradição de bossa nova, de MPB. Então, na maior parte do tempo, por exemplo, a Aline Barros, aqui ela não usa essa sétima maior. Então, qual é o problema de usar a sétima maior no primeiro grau? As melodias da igreja, em geral, são melodias simples, certo? Então, são melodias que não repousam em tensões, diferente do que acontece nessas músicas mais difíceis. São melodias que terminam, por exemplo, eu estou em Ré, terminam em Ré. Pá, para, pá. Se eu tenho uma melodia que termina no Ré, e o cantor está dando esse Ré, e eu vou lá e dou esse Dó sustenido, que é a sétima, olha o que vai acontecer, ó. Bom, a chance do cantor desafinar é muito grande, certo? Porque eu estou dando um semitom, ele fica com aquela sensação de que ele tem que cantar a sétima, mesmo sabendo que ele tem que cantar a oitava, a tônica. Então, a gente evita usar no primeiro grau esse Dó sustenido, evita usar no primeiro grau a sétima maior. Moral da história, então, quando você estiver tocando o primeiro grau, evita essa sétima maior. Não é que não pode usar, eu vou usar aqui na música, só que assim, toma cuidado, em especial nos momentos em que você sentir que a melodia foi para a tônica. Pá, 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 pá. Você for cantar, pá.
naturalmente eu quero ir para a sétima, percebeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, respeite realmente as melodias que existem dentro da igreja, que são realmente um pouquinho mais simples, de propósito, para o povo poder cantar, para o povo poder louvar junto, certo? Então vamos partir desse princípio. O primeiro grau abusa da nona, tá bom? A sétima maior você usa com cuidado, beleza? Vamos então para os outros dois acordes maiores que estão faltando. O quarto grau, que ficou Sol maior com sétima maior. O quarto grau você pode abusar à vontade, geralmente não dá problema o quarto grau, tá? A gente escuta muitas músicas da igreja, muitas músicas evangélicas em que acontece isso. O primeiro grau é só com nona, daí na hora que vai para o quarto grau, a sétima ali presente, a nona presente. Então, o quarto grau você pode usar à vontade, que costuma funcionar muito bem, beleza? Agora, só faltou então o dominante, que é o acorde, na verdade, mais tenso da música, que a gente tem que tomar muito cuidado com ele. É no dominante que tudo acontece. É com ele que você consegue transformar uma música num super rebuscado diferente ou deixar a música simples. Como que geralmente a gente vê esse dominante? Olha só, presta bastante atenção nisso, porque é um conceito que você não vai ouvir em outros lugares. Eu já tive diversas discussões com amigos músicos sobre isso e pode ter certeza que essa ideia que eu vou te dar parte de muitos anos ouvindo música da igreja, ouvindo música evangélica, ouvindo música católica também e também o pop em geral. Uma das coisas que o pop fez mundialmente, e a igreja pegou isso também, foi tirar a característica dominante desse quinto grau. Ou seja, tirar essa sétima, essa tensão. Lembra que a gente falava que o dominante, justamente a força dele vinha da junção da terça maior com a sétima menor, que gera um trítono, enfim, né? No caso aqui do Lá, ó, a força dele está entre o Dó sustenido e o Sol, ó. É isso que quer resolver, ó. Então, o que aconteceu? Justamente a ideia é usar esse quinto grau mais como um acorde meio de passagem, certo? Ele não tem essa característica de, eu quero resolver no Ré, eu quero resolver no Ré. Então, a primeira coisa que se faz é jogar fora essa sétima. Então, você vai ver muitas vezes, é como se fosse aquela ideia do primeiro grau, certo? Você vai simplesmente acrescentar a nona, ó. Se eu coloco além da nona a sétima, perceberam que ficou uma sonoridade muito mais rebuscada do que a gente está procurando? Ó, vou fazer a sequência da música uma vez com o Lá, da forma como eu estou te propondo, sem sétima, e outra vez com a sétima, para você perceber a diferença, ó. Aqui, abusando, ó. Olha lá. Vou voltar a música agora usando aquele formato com sétima, ó. Percebeu que foi completamente fora da música, né? Estraga a música, porque a ideia aqui não é esse acorde ser um dominante. A ideia dele é ele ser uma passagem para o Sol. Então ele não quer resolver no Ré. Se ele não quer resolver no Ré, porque ele vai resolver no Sol, para que eu vou fazer a sétima? E tensionar e meio que decepcionar a minha audição, que está procurando um Ré, certo? Então todas as vezes que você encontrar esse quinto grau no meio da música, numa passagem que não vai para a tônica, não é naquele final de frase, é no meio da frase, como muitas vezes a gente vai encontrar, você já escutou e já tocou isso várias vezes, por exemplo, Ré, Lá, Si menor. Lá de novo. Percebeu que as duas vezes que eu usei o Lá, ele não tinha função de dominante aqui, certo? Então não faz sentido eu usar a sétima nele. Tranquilo? Deu para entender a ideia? Se eu não quero a sonoridade de dominante, vai para a tônica, eu simplesmente tiro a sétima. Daí abusa da nona. Beleza? Agora vamos para o segundo caso de dominante. Não, eu quero um acorde que me leve para a tônica. Por exemplo, no final da frase, quando a gente for falar, quer ver, ó, no refrão, a gente vai fazer eis-me aqui, rendido estou. Aqui ele vai para o Si menor. Ó, eu tenho um Lá aqui que nitidamente
Jesus, vai resolver no Ré. Então ele tem que ser dominante, ele tem cara de dominante. O que acontece? Mesmo assim, a gente não usa ele normal. A gente não usa, e tu és... Olha como fica com uma cara antiga, estranha. O que a gente faz nesse tipo de caso quando a gente quer usar o acorde, o quinto grau, como realmente um dominante? É muito comum a gente usar daí o sus, o acorde suspenso, lembra? Aquele que a gente substitui a terça pela quarta, certo? Então eu vou pegar aqui o Lá, vou trocar o Dó sustenido pelo Ré, que é a quarta, e daí eu posso acrescentar a sétima. Porque daí o que eu fiz? Pensa bem, a parte tensa desse acorde não estava entre a terça e a sétima? Ou eu tiro a sétima, ou eu tiro a terça, concorda? Então nesse segundo exemplo eu estou tirando a terça, estou substituindo pela quarta. E daí meu acorde fica muito mais tranquilo. Em geral, você vai ver esse tipo de caso escrito na sua cifra como um acorde de Sol com baixo em Lá. Então, se você quiser partir desse princípio de que todas as vezes que você quer fazer o quinto grau como um dominante, basta você pegar então o baixo, certo? Né? Então, em Ré, o dominante é o quinto grau, é o Lá. E daí você faz um acorde um tom abaixo. No caso aqui, então, um acorde de Sol com baixo em Lá. Se eu estivesse em Dó, por exemplo, o meu baixo seria em Sol, e eu faria o acorde de Fá, que é um tom abaixo, certo? Se eu estivesse em Mi bemol, o meu quinto grau é Si bemol, não é? Então eu faria um Si bemol com o baixo em Si bemol e um acorde de Lá bemol. Então é um acorde, vamos voltar aqui para o nosso Sol com baixo em Lá. Sol com baixo em Lá, se você for analisar, nada mais é do que um acorde de Lá, Sus, com nona e sétima. Veja que se a gente fosse escrever tudo isso, vai ficar muito mais difícil de ler à primeira vista, né? Então escrever Sol com baixo em Lá é muito mais fácil. Tudo bem? Então essa é uma boa dica para você usar também. Pegue todos os acordes que você quer que tenham cara de dominante, em vez de acrescentar a sétima, só simplesmente, transforme ele num sus com sétima. Tranquilo? Ufa, bastante teoria, né? Então vamos agora só dar uma revisada rápida para a gente não se perder. Só que você sabe que como professor, assim, eu sempre quero colocar uma coisinha a mais, né? Então vamos lá. Primeiro grau, então, Ré maior. Posso usar a sétima maior e a nona? Opa, pode, tranquilo. Mas eu vou deixar a sétima, vou usar com parcimônia, com bastante cuidado. Se você quiser um acorde realmente diferente, então você pode usar a sexta maior também, tá? Mas isso a gente pensa depois. Segundo grau, sétima menor, nona maior. Em qualquer lugar funciona. Terceiro grau, lembra, a gente jogou fora a nona, porque essa nona maior vai dar uma sonoridade bem bonita, mas foge do nosso campo harmônico, então tem que usar com muito cuidado. Então nesse momento eu prefiro te dizer para não usar, tá? Então vamos usar só a sétima. Puxa, Pedro, mas eu achei que ficou meio fora, isso aqui não está tão bonito. Então quer uma dica rápida? Usa a quarta. Você pode substituir então a nona pela quarta, ó. Tá vendo? Eu estou usando o Si, ó, que a gente vai colocar na cifra como uma 11ª, na verdade, porque ela seria lá na ponta. Se você quiser, então, deixar esse terceiro grau mais rebuscado, falou, poxa, mas a nona não encaixava, o que eu posso usar? Pode usar a quarta. Fica bem bonito. Quarto grau, Sol maior com sétima, maior e nona. Quinto grau, temos algumas hipóteses, ou Sol nona, ou, se eu for usar a sétima, ou mesmo sem a sétima, né, você pode transformá-lo num sus. Tanto só o sus normal, o sus com nona, ou aquele que eu te falei, um sol com baixo em Lá, certo? Que seria um sus com nona e sétima. O sexto grau, que é o último que a gente está falando, pode usar normal, a sétima menor e também a nossa nona maior, tudo bem? Então, só para dar uma passadinha, ó, veja bem, o campo harmônico como seria normalmente. Vou descartar o sétimo grau. Agora com as coisas que eu te falei, olha só. Bem mais
legal, não é? Bem mais interessante. Então você pode usar todas essas regras na música que você estiver tocando, tudo bem? Claro que o seu maior guia é o seu ouvido, certo? Ah, mas eu posso, não posso? Não existe essa regra de, eu posso, não posso. Existe, será que convém? Você que é cristão já sabe que tem essa palavra na nossa Bíblia, não é mesmo? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Na música funciona exatamente a mesma coisa. Nem tudo convém. Às vezes deixa a sétima de lado, às vezes deixa a nona de lado. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, manda para mim. Mas lembra também que durante todo o curso a gente vai retomar todas essas coisas várias vezes. Então não precisa ficar desesperado. Não tem nada que você precisa decorar. Não, porque se eu não souber, eu não posso passar para a próxima aula. Nada disso. Entendeu o conceito? Vamos para a próxima, que você vai gostar bastante também. Até lá!